Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 28 do curso de Biologia 3 e o assunto que será abordado é Cordados 3. Bom, a gente veio de um segmento de aula onde a gente viu toda a zoologia, todos os animais, entramos nas últimas duas aulas nos cordados, falamos do que todos os cordados têm, o tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais e a notocorda. Essas três características têm algum momento do seu desenvolvimento embrionário ou na sua vida adulta. Os cordados são divididos em protocordados e vertebrados. Protocordados é o anfíoxo e a sídia. E tem os vertebrados, que são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Falamos na aula anterior sobre os peixes e os anfíbios. E comentamos que o anfíbios conseguiu vencer a água, chegando ao meio terrestre, com o desenvolvimento da sua pele, da sua pálpebra, que é onde ele consegue fechar os olhos, com suas patas também, e com a... Então é pele, pálpebras, respiração pulmonar e pele. Essas três características fez com que ele conseguisse vencer a água e chegar no meio terrestre. Mas ele tem uma relação ainda muito restrita com a água, porque ele precisa dela para a reprodução e para a sua respiração. Porque como a respiração é cutânea, a pele tem que estar sempre úmida, porque se ficar seco, desidrata e ele não consegue fazer as trocas gasosas. Agora, quem conseguiu vencer a água por definido foi os répteis. Os répteis conseguiram sobreviver no meio terrestre, desenvolvendo uma pele mais grossa, uma captação de oxigênio melhor com sua respiração. Conseguiu também fazer com que a reprodução fosse fora da água, com os ovos. E agora essa aula vai ser sobre os répteis, as aves e os mamíferos. Então, os répteis. Um importante marco na história evolutiva dos animais foi o surgimento dos répteis cotilossauros, a partir de anfíbios. Isso ocorreu há cerca de 310 milhões de anos no período carbonífero. Dos cotilossauros originaram-se os diversos grupos de répteis. Precocemente desse tronco evolutivo foram gerados os componentes dos grupos das tartarugas, que permaneceu sem mudanças muito grandes. Uma linhagem dos cotilossauros durante o Permiano gerou o grupo do Therapséideos, que conduziu os mamíferos. A partir do Cotilossauros, mais para o final do Permiano, em torno de 230 milhões de anos atrás, foi formado o grupo do Tecodontes, um grande ramo que gerou o grupo dos crocodilos, dos dinossauros e das aves. O grupo das serpentes e dos lagartos também teve sua origem a partir dos tecondes. Então, os mamíferos veio dos répteis, podemos dizer assim. A sua origem tem um ancestral comum com os répteis. A gente vai falar dos aspectos principais dos répteis: esqueleto, excreção, respiração, reprodução e tegumento. E vamos começar com os aspectos externos e fisiológicos que fez com que o réptil conseguisse, de fato, viver no meio terrestre. As aquisições evolutivas mais significativas que deram origem aos répteis foram principalmente no exoesqueleto, na excreção, na respiração e no tegumento. Além disso, a reprodução envolve fecundação interna e um ovo com casca. Tudo isso está estreitamente relacionado com a conquista do meio terrestre pelos répteis. Sistema circulatório e temperatura. O coração da maioria dos répteis tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido. Nos crocodilos, o coração apresenta 4 cavidades. Répteis são vertebrados pecilotérmicos ou heterotérmicos, isto é, sua temperatura corporal é variável, então ele não consegue controlar a sua temperatura. Só quem consegue controlar a sua temperatura é as aves e os mamíferos. Então, os répteis ficam no sol justamente para se aquecer.
Podem empregar comportamentos como exposição ao sol para se aquecer até atingir uma temperatura adequada para suas atividades. Por isso, são considerados ectotérmicos, já que a sua elevação da temperatura corporal deve-se principalmente ao calor do ambiente. Por outro lado, o resfriamento do corpo deve-se à dissipação de calor para o ambiente. O esqueleto. Na evolução dos répteis, a partir de anfíbios, houve uma notável expansão da caixa torácica e aumento do volume dos pulmões. Os membros tornaram-se mais robustos, permitindo maior mobilidade em meio terrestre. Eles estão ligados às cinturas escapular e pélvica e têm uma disposição arqueada em relação ao eixo do corpo, que é mantido próximo ao solo. A manutenção dessa postura arqueada dos membros requer elevado esforço muscular. Vamos falar da excreção. Répteis excretam ácido úrico, composto de pequena toxicidade e que necessita de pequena quantidade de água para ser armazenado ou eliminado. Devido a isso, a urina dos répteis apresenta pouca água, o que contribui para a sobrevivência desses animais em ambientes terrestres secos. Ácido úrico também é excreta nitrogenada de aves, insetos, miriápodes e muitos aracnídeos. A respiração dos répteis. As trocas gasosas não são realizadas através da pele, que é impermeável. A respiração é pulmonar, sendo que os pulmões dos répteis têm subdivisões e apresentam maior superfície de trocas gasosas do que os pulmões dos anfíbios. Tartarugas marinhas podem apresentar respiração cloacal. Então aqui a gente consegue ver o pulmão de um réptil. O tegumento. Outro importante fator na adaptação dos répteis ao meio terrestre é a hiperpelização da pele. Se lembra que o tegumento é a pele, devido à grande quantidade de queratina em sua superfície. Queratina é uma proteína, então a pele de um réptil é formada de proteína. A epiderme é espessa, seca e impermeável. Esse tipo de pele torna os répteis capazes de sobreviver em ambientes terrestres secos, uma vez que são protegidos contra a desidratação. A epiderme é pobre em glândulas. Largatos machos apresentam poros femoriais que liberam secreções, servindo como elemento de atração sexual para as fêmeas. A epiderme apresenta anexos como garras, bico e escamas. Alguns têm ossos dérmicos como crocodilos e tartaruga. Então, aqui está a pele, tem a derme, epiderme e células queratinizadas para não haver a desidratação. O sistema nervoso. O sistema nervoso dos répteis é formado pelo encéfalo e é mais desenvolvido que dos anfíbios. Répteis não apresentam linha lateral, presentes em peixes e larvas de anfíbios. Eles têm membrana timpânica mais interiorizado no crânio, permitindo a captação de sons do ambiente, exceto em serpentes, que não têm audição. Os olhos são bem desenvolvidos e protegidos por uma espécie de terceira pálpebra, a membrana nictitante, útil em mergulhos e na proteção contra as partículas do ar. Há várias estruturas sensoriais. A língua de serpentes e de lagartos coleta substâncias no ar e a conduz para a cavidade da boca, onde há receptores químicos, órgão de Jacobson, com um sentido correspondente ao olfato. Em serpentes do grupo da cascavel da jararaca, há a fosseta loreal entre as narinas e os olhos. Essa estrutura é sensível à radiação infravermelho, permitindo localizar animais homeotermos, como aves e mamíferos durante a noite. Então aqui está a faceta loreal, que permite captar infravermelho, o calor dos corpos. Bom, vamos agora para o sistema digestório. Tartarugas e jabutis. Sistema digestório, aqui em cima. Tartarugas e jabutis apresentam bico, mas muitos répteis têm boca equipada com dentes. Geralmente, eles têm aspecto mais homogêneo do que os dentes de mamíferos. Uma especialização é constatada em serpentes pensionosas, as presas inoculadoras de veneno. O texto complementar... Geralmente, os répteis, como as serpentes, ingerem presas inteiras ou comem grandes pedaços, tendo a mastigação pouco participação.
Existe uma cloaca por onde são eliminadas as fezes, a urina e os gametas. Os machos apresentam pênis, permitindo a realização da fecundação interna. A classificação dos répteis, aqui podemos ver. Os répteis são divididos em 3 ordens: escamados, quelônios e crocodilianos. Os quelônios compreendem as tartarugas, os cagados e os jabutis. São répteis que se diferenciam muito cedo a partir do Cotylosaurus e não apresentam mudanças expressivas até os dias atuais. Possuem a carapaça rígida que protege boa parte do seu corpo. Os crocodilianos incluem crocodilos, jacaré, aligatores e gaviais. É um grupo evolutivamente relacionado às aves e aos extintos dinossauros. Os escamados, Squamata, são divididos em lacertílios, largados e iguanas, e ofídeos, as serpentes. Uma diferença entre os dois grupos é que os lacertílios geralmente têm patas e apresentam cauda. Os ofídeos não têm patas, porque são as sementes. No entanto, há uma diferença relevante. Os ofídeos apresentam osso quadrado ligando a mandíbula ao crânio, possibilitando grande abertura da boca. Os lacertílios são desprovidos desse osso. Então a gente pode ver aqui, esse osso, essa mandíbula, esse osso quadrado para que a sua boca tenha uma abertura maior. A cobra de vidro é um réptil sem pata, mas não pertence ao grupo dos ofídeos, pois não tem o osso quadrado. Trata-se, portanto, de um lacertílio. Em relação à reprodução, esses animais são dioicos, portanto têm sexos separados, tem um macho e a fêmea, de fecundação interna e desenvolvimento direto, portanto tem fecundação dentro do corpo e não sofre metamorfose. As serpentes vivíparas, mas os répteis geralmente são ovíparos, portanto eles se desenvolvem dentro de um osso. Os ovos têm casca rígida e apresentam grande quantidade de vitelo, gema, sendo classificado como megalestos. Além da gema, há a clara, albumina, rica em proteína. Uma parte da clara representa a calazá, constituída por albumina bastante densa e que contribui para manter a gema em posição mais centralizada. A casca confere proteção mecânica e impede o ressecamento. No entanto, ela é porosa e permite a realização de trocas gasosas com o ambiente. Logo abaixo da casca encontra-se a sua membrana, que representam a separação delimitando a câmara de ar, onde as trocas gasosas são intensas. Sobre a gema pode haver um disco germinativo, que corresponde ao embrião nos estágios iniciais de desenvolvimento. Esse assunto foi estudado nas aulas de embriologia, como a gente já estudou. O embrião é dotado dos anexos âmnio, alantoide, sacrovitelíneo e córeo, membranas que apresentam vasos sanguíneos e contribuem para o seu desenvolvimento. Membranas que apresentam vasos sanguíneos e que contribui para o seu desenvolvimento. Os anexos embrionários são discutidos no final desse capítulo, desse capítulo de zoologia. Bom, então a gente estudou as 3 classes dos répteis, o seu sistema de excreção, respiração, reprodução e sua pele, e falamos que ele venceu o meio terrestre, portanto ele agora consegue viver sem necessidade de retornar à água como os anfíbios. Foram os primeiros da evolução a viver num ambiente completamente terrestre. Vamos agora para a evolução dos répteis, são as aves. As aves são estreitamente relacionadas com os répteis, sendo descendentes de um grupo de pequenos dinossauros bípedes, isto é, que se deslocavam apoiados em 2 patas. Entre os répteis atuais, apresentam um parentesco mais próximo com os crocodilianos. As aves apresentam diversas características reptilianas: epiderme bastante queratinizada, tem respiração exclusivamente pulmonar, seu coração tem 4 cavidades e excretam ácido úrico. Além disso, a reprodução é totalmente adaptada ao meio terrestre, com fecundação interna e ovo com casca. Aspectos externos e fisiológicos. As aves apresentam diferenças expressivas em relação aos répteis, principalmente na temperatura corporal, no tegumento, no esqueleto, no sistema respiratório e no sistema digestório. Muitas das aquisições evolutivas das aves estão relacionadas com o desenvolvimento do voo. Então vamos falar dos sistemas das aves.
Sistema circulatório e temperatura. Em relação à temperatura, as aves são animais de sangue quente ou homeotermos, isso é, mantém a temperatura corporal constante, independentemente da temperatura do ambiente. Isso contribui para a sobrevivência de aves em vários tipos de ambiente, como locais muito quentes e até em regiões polares. Grande parte do calor tem sua origem no metabolismo celular, principalmente através da respiração celular, processo que degrada combustível celular e libera energia. Uma parte dessa energia é acumulada temporariamente na forma de ATP e a outra parte é dissipada na forma de calor. As aves são, por isso, consideradas endotérmicas, portanto ela regula a sua própria temperatura. A eficiência dos processos de respiração celular depende de uma boa oxigenação dos tecidos. Isso se relaciona com o transporte eficiente de oxigênio promovido pelo sistema circulatório, cujos detalhes serão discutidos justamente com a fisiologia humana nas próximas aulas de fisiologia humana. O esqueleto das aves. Os esqueletos das aves são geralmente têm ossos leves. Alguns contêm ar, ossos pneumáticos. Os ossos das aves têm ar para deixar os ossos, o peso dela baixo e ela conseguir assim conseguir voar. Então os ossos pneumáticos diminuem a densidade corporal e contribuem para o voo, porque se tem um alto volume, mas com a massa baixa, ela tem uma baixa densidade, portanto ela consegue voar melhor. Os membros anteriores são modificados em asas e os membros posteriores permitem o deslocamento com apoio em um substrato. São, portanto, bípedes. A quilha ou a carena. Então estamos falando do seu esqueleto aqui. A quilha ou a carena é uma projeção do osso externo. Na quilha prende-se os músculos peitorais, os quais acionam as asas. Então aqui está a quilha e aqui está o grande músculo dela, o grande peitoral. Os ossos dos membros posteriores têm uma disposição diferente da apresentada em répteis. Eles possuem uma distribuição mais linear, o que exige menor esforço muscular. Os membros posteriores apresentam adaptações variadas, como nadar, empoleirar e caçar com garras. Aves, assim como répteis, excretam ácido úrico, o que proporciona economia de água. Aves não apresentam bexiga urinária. Algumas aves marinhas têm glândulas de sal situadas na cabeça, que eliminam o excesso de sal obtido no alimento que ingerem. Tartarugas marinhas também apresentam essas glândulas, que eliminam líquido através dos olhos, lágrimas de tartaruga. A respiração das aves. Aves têm respiração exclusivamente pulmonar. Seus pulmões são ligados a sacos aéreos, anteriores e posteriores, os quais há parabrônquios, estruturas em forma de tubo, onde ocorrem as trocas gasosas com o sangue. As aves apresentam movimento de inspiração, entrada de ar, e de expiração, saída de ar. O ar passa através dos parabrônquios, tanto na inspiração como na expiração, aumentando a eficiência das trocas gasosas. Os sacos aéreos anteriores e posteriores apresentam complexos ciclos de expansão e de contração. Uma das vantagens da existência deles é a diminuição da sua densidade corporal, útil em relação ao voo, e o contato dessas estruturas com grande parte do organismo, o que possibilita a dissipação de calor dos tecidos para o ar dos sacos aéreos. A eliminação do ar aquecido é um mecanismo que colabora com a homeotermia das aves. Elas não têm glândulas sudoríparas como os mamíferos, portanto, a ofegação é fundamental na dissipação de calor, assim como os cachorros. Muitas aves apresentam xiringe, estrutura relacionada com a emissão de sons. Vamos falar agora do tegumento, da pele. A pele das aves apresenta epiderme, derme e hipoderme. A derme é um tecido rico em vasos sanguíneos com grande quantidade de fibras proteicas, que nutre as células da epiderme e que lhe serve de apoio. A hipoderme corresponde à camada de células adiposas sob a derme, que atua como isolante térmico, reserva energética e contribui para a flutuação em meios aquáticos. Isso ocorre porque a gordura é menos densa do que a água, assim, uma grande quantidade de gordura contribui para a diminuição da densidade do corpo e auxilia na flutuabilidade. Todas essas funções da camada adiposa são imprescindíveis para a sobrevivência de pinguins na região antártica. A epiderme é bastante queratinizada, seca e impermeável. Dessa maneira, as aves não apresentam respiração
cutânea. Por outro lado, esse tipo de pele as torna capazes de sobreviver em ambientes terrestres secos, uma vez que não perdem água com facilidade. A epiderme apresenta anexos como penas, garras, bico e escamas. Tem muita queratina, portanto proteína, e é pobre em glândulas. Na região caudal de muitas aves há glândulas uropygianas. A glândula uropygiana fica mais ou menos aqui, na região perto do ânus. Essa glândula produz uma secreção oleosa, sendo bem desenvolvidas em muitas aves que nadam, como patos e ganso. Essa secreção impermeabiliza as penas, impedindo que elas retenham a água e torne o corpo da ave mais pesado. Então ela pega uma secreção, passa no seu corpo como se fosse um óleo e a água não consegue molhar ela e ela não fica mais pesada após sair da água. Em águas poluídas como tensoativo detergente, a secreção da glândula uropygiana é dissolvida, encharcando as penas e dificultando a natação dessas aves. Então, quando você tem petróleo na água, por exemplo, e a ave tem contato com esse petróleo na água, a água consegue, o petróleo consegue dissolver toda a secreção que ela tem, como se fosse um detergente na sua pele, e ela portanto fica vulnerável à água, que deixa ela pesada e ela não consegue sair da água. Isso acaba matando muitas aves com poluição de petróleo na água. As penas são constituídas por queratina e tem um eixo central, raquis, de onde saem inúmeras expansões barbas laterais interligadas por filamentos menores, barbulas. Estamos falando das penas. Aqui está as barbulas, barba. As penas apresentam pigmentos que permitem uma grande variedade de cores. A cor é importante como elemento de camuflagem e também de atração sexual. As penas apresentam várias funções de atração sexual, sendo os machos geralmente mais vistosos do que as fêmeas, o que constitui uma modalidade de dimorfismo sexual. As penas aumentam a superfície do corpo, contribuindo para a realização de voo. Aves podem reter o ar entre as penas, que atua como um eficiente isolante térmico. Vamos falar agora do sistema nervoso das aves. O sistema nervoso desenvolve especialmente o cérebro e o cerebelo, que é a parte do encéfalo relacionada ao equilíbrio, portanto útil nos animais que voam. Os olhos são bem desenvolvidos e apresentam a membrana nictitante, útil em sua limpeza e proteção nos olhos. A audição e a visão são bastante desenvolvidas. Sistema digestório. Sistema digestório está aqui. Aves apresentam bico e não têm dentes. Há diversos tipos de bicos, adaptados a vários tipos de alimentos como sementes, frutos, insetos e carne. Aves que comem sementes granívoras ingerem o alimento não triturado. Seu sistema digestório apresenta esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino e cloaca. No papo, o alimento é armazenado e amolecido. O proventrículo corresponde ao estômago químico e nele atuam algumas enzimas digestivas. A moela tem paredes espessas e realiza a trituração do alimento com auxílio de partículas sólidas, como pequenas pedras, ingeridas pelas aves como alimento. O intestino recebe secreção do fígado e do pâncreas, que auxiliam na digestão. Os alimentos digeridos liberam nutrientes que são absorvidos na parede intestinal. Materiais não digeridos são eliminados na forma de fezes. Aves têm cloaca, por onde são eliminadas as fezes, a urina e os gametas. Então, ela só tem uma saída para tudo dela. Sai as fezes, a urina e os gametas, os ovos, tudo pela cloaca. Em algumas espécies, os machos apresentam pênis. Classificação e reprodução. Classificação e reprodução. As aves são divididas em dois grandes grupos, carinantas e ratitas. Carinantas são dotadas de quilha, tendo originalmente relação com a capacidade de voar. O pinguim é uma caranita não voadora, com suas asas convertidas em nadadeiras. As ratitas não apresentam quilha e não têm capacidade de voar, como é o caso da ema, do avestruz, do quive e do casuar.
Aves são dioicas, frequentemente com dimorfismo sexual, têm fecundação interna e são ovíparas, portanto, formadoras de ovos. Os ovos são semelhantes a dos répteis, com casca calcária, membrana da casca, gema, que é o vitelo, e a clara. Não há estágio larval, o desenvolvimento é direto, portanto não sofre metamorfose. Os ovos costumam ser protegidos e chocados, o que permite manter a temperatura dos embriões elevada e alta atividade metabólica durante o desenvolvimento no interior do ovo. Por isso que a galinha fica em cima do ovo, para que tenha uma alta atividade metabólica e que o pintinho se desenvolva mais rápido. Bom, esse é o filo das aves. Não, os cordados, o subfilo das aves. E agora a gente vai para os mamíferos. Mamíferos descendem de uma linhagem de répteis terapsídeos, compartilhando algumas características reptilianas, como pele queratinizada e respiração exclusivamente pulmonar. Em relação à reprodução, os mamíferos são adaptados ao meio terrestre, tendo fecundação interna e desenvolvimento direto. Alguns mamíferos, como ornitorrinco, põem ovos semelhantes aos répteis. Aspectos externos e fisiológicos. Aqui está a classificação, vamos para os aspectos externos e fisiológicos. Os mamíferos divergem dos répteis em vários aspectos, como esqueleto, no sistema respiratório, no tegumento, portanto na pele, no sistema nervoso, na excreção e na dentição especializada. Vamos falar do sistema circulatório. O sistema circulatório apresenta um coração de grande complexidade, dotado de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Será visto na parte referente à fisiologia humana que esse tipo de coração tem grande contribuição na homeotermia. Mamíferos têm endotermia, pois boa parte do calor é gerado no metabolismo celular, principalmente na respiração celular. Portanto, eles controlam a sua temperatura. Vamos para o esqueleto. O esqueleto dos mamíferos é dotado de membros que têm uma disposição em relação às cinturas escapular e pélvica, favorável ao deslocamento em meio terrestre, sem a exigência de grande esforço muscular como ocorre nos répteis. Há diversas adaptações dos membros, gerando estruturas para agarrar, correr, nadar e voar. Excreção. Mamíferos excretam principalmente ureia, de toxicidade maior do que o ácido úrico, porém menos tóxica do que a amônia. Então está no meio. A eliminação de ureia existe uma quantidade intermediária de água, mas permite aos humanos ocupar ambientes secos por meio de mecanismos como a eliminação de urina mais concentrada. A ureia também é a excreta nitrogenada de anfíbios adultos, de condrictes, portanto de peixes, e de anelídeos. Vamos para a respiração. A respiração é exclusivamente pulmonar. Os pulmões de mamíferos têm grande superfície e são dotados de unidades conhecidas como alvéolos pulmonares. Mamíferos têm diafragma, um músculo que separa o tórax do abdômen e que participa dos movimentos de inspiração e expiração. Algumas aves também são dotadas de diafragma. Tegumento, pele. O tegumento dos mamíferos apresenta epiderme e derme. Sob a derme há uma camada de gordura, hipoderme, também presente em aves. Funciona como reserva energética, amortecedor de impactos, isolante térmico e ainda contribui para a flutuação no caso de mamíferos aquáticos como as baleias e focas. A epiderme é queratinizada, portanto contém proteína, e apresenta diversos anexos como pelos, unhas e cornos. Os pelos são estruturas de proteção mecânica e atuam como isolante térmico. Outros anexos da epiderme são glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. A eliminação de suor contribui para o resfriamento do animal e também constitui uma forma de excreção, pois o suor apresenta sais e ureia. O material secretado pelas glândulas sebáceas protege o pelo, a pele e os pelos. Vamos por sistema nervoso. O sistema nervoso do mamífero é mais complexo, tendo grande desenvolvimento do encéfalo, como em cetáceos, baleias e golfinhos, e primatas, chimpanzé e seres humanos, como grande capacidade de aprendizado. Mamíferos têm órgãos dos sentidos desenvolvidos e diversas estruturas sensoriais, com os sentidos muito aguçados em várias espécies, como vimos
como visão, audição e olfato. Sistema digestório. O sistema digestório dos mamíferos mostra grande especialização, permitindo uma imensa variedade de tipos de nutrição. Há mamíferos que se alimentam de insetos, de vegetais, frutos, folhas, sementes, raízes e caules subterrâneos, de néctar, de flores, de carne, de sangue, de plâncton, etc. Essa variedade de nutrição está intimamente relacionada com a exploração de nichos ecológicos diferentes e com a biodiversidade do grupo. Os dentes são mais especializados do que nos répteis. Há um incisivo, caninos, pré-molares e molares. O hábito alimentar das diferentes espécies é refletido na dentição, já que, por exemplo, um roedor tem um incisivo muito mais desenvolvido do que um herbívoro, que por sua vez tem uma maior quantidade de molares. Alguns mamíferos não possuem dentes, como o tamanduá e o ornitorrinco. Mamíferos em geral apresentam ânus, o ornitorrinco é dotado de cloaca. Mais detalhes serão analisados no sistema digestório quando estivermos estudando fisiologia humana comparada com os outros animais. Vamos para a classificação e para reprodução. Mamíferos são dioicos, apresentam fecundação interna e têm desenvolvimento direto, portanto, eles não sofrem metamorfose e ocorre a fecundação interna, não soltam os gametas ao ar. Compreendem 3 subclasses: monotremados, marsupiais e placentários. Os monotremados, ou prototérios, são o ornitorrinco e a equidna, que ocorrem na Austrália e na Nova Guiné. São mamíferos que põem ovos, ovíparos, que são chocados pela mãe. Dos ovos emergem os filhotes. As fêmeas têm glândulas mamárias, mas não possuem mamilos. Seu leite é liberado diretamente no pelo, que são lambidos pelos filhotes. Os monotremados possuem cloaca, via comum de eliminação de fezes, urina e gametas. O termo monotremados deriva da existência da cloaca, do grego monos, trema, abertura, apenas uma abertura. A cloaca, que sai a urina, a fezes e os gametas. Os marsupiais ou metatérios têm como representante o koala, o canguru, o gambá, o vombate e o diabo da Tasmânia. As crias nascem do tamanho bastante reduzido e depois migram para uma bolsa da mãe, também conhecido como marsúpio, onde estão as glândulas mamárias. Ali são protegidos e alimentados com leite materno. Posteriormente deixam o marsúpio e passam a ter a nutrição independente da mãe. Já os placentários ou eutérios são os mamíferos mais abundantes, como roedores, carnívoros e primatas. O embrião desenvolve no interior do útero e realiza trocas com o organismo da mãe por meio da placenta. Do sangue materno são transferidos nutrientes e gás oxigênio para o sangue do filho. Do sangue do filho passa excretas e gás carbônico para o sangue materno. Os marsupiais foram os mamíferos dominantes do planeta, porém, com o surgimento dos placentários e sua diversificação, os marsupiais mostraram-se menos adaptados a diversos ambientes e muitas espécies foram extintas. Atualmente, há marsupiais em várias partes do mundo, mas eles são mais abundantes na Austrália, que permaneceram em isolamento geográfico por muito tempo. O ser humano introduziu várias espécies de placentários e os marsúpios foram prejudicados por predadores, competidores e pela caça efetuada pelo próprio ser humano. Os placentários são divididos em ordem, com alguns exemplos citados a seguir. Então, aqui está a ordem dos placentários. Eles são insetivoros, alimentos de insetos, quiropteros, morcegos dotados de membros anteriores modificados em asa, primatas, macacos e seres humanos apresentam polegar oponível e dedos com unha. Roedores e carnívoros, lobo, cão, hiena, onça e urso. São animais que possuem dentes com extremidades pontiagudas, especializados em cortar, rasgar e triturar carne. Entre os carnívoros, há a subordem dos pinídeos, como a foca e o leão marinho.
Então, a aula de hoje foi isso. Estudamos os répteis, as aves e os mamíferos. Na próxima aula, iremos estudar os anexos embrionários e entrar a fundo sobre a fisiologia humana e o desenvolvimento do humano dentro da placenta, também iremos estudar os ovos de répteis, de peixes e de aves, ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!